Aleluia, glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero compartilhar uma palavra com os meus irmãos que é sobre a igreja. Amém? Eu queria que meus irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, versículos 18 e 19. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Vamos falar sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem é a igreja? Quem estabeleceu a igreja? O porquê que a gente vem para a igreja, se reúne aqui? A igreja é esse templo, essas paredes. A igreja é você, sou eu. Quem é a igreja? Então vamos lá, no capítulo de número 16, que foi lido hoje, eu glorifico ao Senhor porque Ele sempre confirma as palavras. Amém, aleluia. Capítulo 16, são um instante, 18 e 19. Jesus ele está falando ali, vamos um pouquinho antes, no versículo 13 diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: Disse tu, és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Verso 18: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves dos reinos dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Quem estabeleceu a igreja foi Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aqui Jesus Cristo ele pergunta aos seus discípulos: quem que o povo diz que ele é? E pergunta: e agora, vocês que são os meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E eles reconhecem que ele é o Messias, que ele é o Yeshua HaMashiach, que é o ungido, o Cristo, o enviado de Deus, que ele é o próprio Deus encarnado. E ali Jesus Cristo estabelece a sua igreja. Ele olha para Pedro e fala: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra, não é sobre Pedro, mas sobre a pedra angular, que é Jesus Cristo, ele estabelece a sua igreja. Oh, irmãos, é tão poderoso, porque Jesus ele vai falar o que você, igreja, não é Pedro que tem as chaves dos céus, como a religião diz. Pedro não tem a chave. Pedro faz parte da igreja, que foi estabelecida e criada por Jesus. Então Jesus olha para ele e fala: o que você, igreja, ligares na terra, terá sido ligado nos céus. E o que vocês, igreja, desligarem na terra, terá sido desligado nos céus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Ali eu me manifestarei. Significa que quando nós nos reunimos no nome do Senhor, Ele se manifesta com sinais, prodígios e maravilhas. Então significa que quando você está sozinho, o Senhor não se manifesta, Ele não está com você, Ele está com você. Mas quando nos reunimos como igreja, é outro nível, irmãos. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligar na terra será desligado no céu. Jesus, ele veio e foi o plano perfeito de Deus. É o plano perfeito de Deus para a salvação da humanidade. Mas para isso é necessário que as pessoas aceitem Jesus.
como o único Senhor e Salvador. Aí elas são salvas. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades lá na cruz. E aí, para mim receber, eu preciso crer. Então eu fui salva. E aí, para mim receber a cura, eu preciso crer que Jesus levou sobre si. E aí eu recebo a minha cura. E em terceiro, Jesus levou sobre si as maldições. Elas são quebradas instantaneamente? Não, porque eu não sou salva instantaneamente. Eu preciso confessar. Então, para mim receber, eu preciso acreditar que Jesus levou sobre si as maldições também. E elas são quebradas pelo sangue do Cordeiro. Mas eu preciso desejar. Eu preciso tomar posse daquilo que Ele fez na cruz. E aí Cristo, então, nós temos um caminho de salvação com o Senhor e de libertação. Mas Cristo estabeleceu a igreja dele aqui na terra como uma poderosa arma de guerra contra o inferno, para saquear o inferno mesmo, para desligar as obras do inimigo nessa terra. E será desligado no céu. E a Bíblia vai falar que as portas do inferno não prevalecem contra quem? Contra a igreja. Aleluia. Então, porque muitos não querem mais congregar? Porque o diabo colocou isso na mente das pessoas. Aleluia. Que não é necessário congregar, que não é necessário estar como igreja, que eu sou igreja sozinha. Eu não sou igreja sozinha. Eu faço parte da igreja de Cristo. Eu faço a igreja de Cristo. Ela é chamada de o corpo de Cristo. O corpo, ele tem muitas partes. E uma parte só do corpo não é corpo. É parte do corpo. O dedo, ele é dedo, ele não é corpo. Ele faz parte do corpo. Então, irmãos, vocês estão entendendo que a igreja é o corpo de Cristo. Então, eu faço parte do corpo de Cristo na terra. Eu não sou igreja sozinha. Eu sou parte deste corpo na terra. E eu queria que os meus irmãos abrissem a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, que é onde o apóstolo Paulo vai fazer uma analogia entre o casamento e o corpo de Cristo, a sua noiva. Efésios, capítulo de número 5. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Efésios 5, verso 23 diz assim: porquanto o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Então, nós que somos a igreja de Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Esse corpo tem uma cabeça, e essa cabeça se chama Jesus Cristo. Nós fazemos parte do corpo, mas quem comanda o corpo é a cabeça, e a cabeça é Cristo. Verso 24: como porém a igreja está sujeita a Cristo, só até ali, irmãos. A igreja está sujeita a Cristo, aos seus ensinamentos, à sua palavra, à sua vontade, à sua direção. A igreja está sujeita ao Senhor Jesus, que é o cabeça. Verso 25: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, se não fosse tão importante a igreja de Cristo, por que Cristo se entregaria por ela? Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Aleluia. Verso 26: para que santificasse, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem pela água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga,
sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E aí o Senhor ele vai falar aqui, olha, para que a santificasse quem? A igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então é importante que a igreja esteja purificada pela palavra. Qual palavra? É essa Bíblia aqui. A Bíblia, a verdadeira palavra do Senhor. Tem várias versões. Você pode comprar e adquirir várias versões da Bíblia. Mas você tem que seguir a Bíblia. A Bíblia Sagrada. Aquela que é considerada pelos cristãos como a do Senhor Jesus. Lembra que eu falei da Bíblia no outro culto? A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos purifica, ela nos limpa. Irmãos, a igreja ela é composta por pessoas. E nós estamos desenvolvendo a nossa salvação, como diz Paulo. Pessoas têm problemas, pessoas têm defeitos. A igreja do Senhor tem problemas e defeitos? Não. Quem tem são as pessoas que compõem esse corpo. Mas pela palavra, pela instrução da palavra, isso vai se resolvendo. Porque quando o coração está disposto a obedecer ao Senhor, disposto a obedecer a sua palavra, ele vai sendo limpo, purificado. E a sua igreja vai se apresentando ao Senhor sem mancha, sem mácula e sem ruga. Mas como? Pela palavra. Pelo purificar da palavra. Verso 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, mas antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Olha como Cristo cuida de nós. Ele cuida, Ele nos alimenta, Ele nos instrui, Ele nos perdoa, Ele nos santifica, Ele nos purifica e Ele ainda derrama o Espírito Santo e os dons dele na sua vida. Aleluia! E você? E aí, esse dom que Ele derramou sobre você é para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja do Senhor. No verso 30. Porque somos membros do seu corpo. Amém. Irmãos, então como é que o membro ataca o membro? Já pensou sua mão dando tapa na sua cara? Não vai ser bom, né? Então, irmãos, o corpo de Cristo somos nós. A igreja de Cristo somos nós. Somos nós, imperfeitos, com defeitos, que pecamos, erramos, tentamos acertar, nos voltamos novamente, saímos do centro, voltamos pela obra do Espírito Santo. Somos nós, eu e você. No planeta Terra, estou falando em qualquer parte do planeta Terra, se tem uma pessoa que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, ela faz parte do corpo de Cristo. Glória a É a Deus! igreja do Senhor. Verso 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. A comunhão de Cristo com a sua igreja. Ele deu a vida pela sua igreja. Ele se entregou pela sua igreja. Ele se preocupa e alimenta a sua igreja. Ele derrama dons sobre a sua igreja para a edificação do corpo dele. Olha que poderoso. E nós fazemos parte disso, irmãos. Nós fazemos parte da igreja do Senhor. Você entende como é poderoso nós nos reunirmos em nome do Senhor Jesus Cristo? Aleluia! Nós oramos aqui pela cura das enfermidades, pela volta daqueles que estão afastados do caminho do Senhor, pela salvação daqueles que não conhecem o Senhor. Nós ligamos aqui na terra, meus irmãos. Está ligado no céu. Glória a Deus! E nós desligamos as obras do inferno. Nessa terra está desligada nos céus. É por isso que a igreja batalha. É um campo de batalha espiritual. É por isso que anjos e demônios travam essas batalhas todos os dias. Enquanto a igreja está orando, enquanto a igreja está buscando se aperfeiçoar e se apresentar ao seu Senhor. Irmãos, então a igreja, ela foi estabelecida pelo Senhor Jesus. Aleluia. A igreja é o corpo do Senhor Jesus Cristo nessa terra.
Ele é o cabeça. A igreja, se você puder abrir em Apocalipse, capítulo 19, verso 7. Glória É a de uma Deus. maneira rápida que eu vou compartilhar essa palavra. Porque para Aleluia. falar pela igreja, irmãos, eu acho que é uma conferência. Não é nem um culto, nem um encontro, é uma conferência, vários dias, para falar cada dia sobre o que é a igreja, como é importante, quão poderoso é a obra da igreja na terra, o que significa ser igreja. Mas a gente vai falar bem rapidinho aqui, e se você quiser e puder se aprofundar nos textos na sua casa, para você descobrir quem é você dentro desse corpo, o quão poderoso é a sua participação no corpo de Cristo aqui na terra. É por isso, meus irmãos, que nós enfrentamos, os cristãos enfrentam tantas batalhas e tantas guerras, porque o inimigo faz de tudo para parar. Porque se ele parar um membro do corpo, ele fere o corpo. Se ele tirar um membro do corpo, ele fere o corpo. Ele fere a quem? Ele fere a Cristo. É por isso das guerras, das batalhas. Irmãos, o inferno reconhece que quando a igreja se une em oração, ele tem que recuar. E muitas vezes os crentes não reconhecem o poder que há nessa Aleluia. o poder que há nessa oração, o poder que há no nome de Jesus. Amém? Apocalipse 19, 7 diz assim: alegremos e exultemos e demos a ele a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. A esposa ou a noiva, em algumas versões, somos nós. É chegada as bodas do Cordeiro, ele é o noivo e nós. Aleluia. Glória a Deus. Um dia o Espírito Santo vai pegar a igreja em toda a terra, meus irmãos, e vai apresentar o Cordeiro, vai apresentar o Senhor Jesus, a noiva de Cristo, aquela sem mancha, sem mácula, sem pulga, aquela limpa e purificada. Ela vai se apresentar ao Senhor Jesus. Olha que poderoso. Ela é chamada de a noiva de Cristo. Apocalipse 22, 17. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Aleluia. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito Santo e a noiva, que é a sua igreja, dizem: vem. Quem vem? O Senhor Jesus. Ele virá nos buscar. Aleluia. Então a igreja do Senhor, ela é chamada de a noiva de Cristo, que é aquele que ele vem buscar. E não está às portas, irmãos. Todos os sinais estão mostrando que Jesus Cristo está chegando. E não é uma outra geração. Essa geração, ela está muito perto à volta de Cristo. E o mundo, irmãos, escancaradamente está adorando a Satanás. Em shows, em tudo quanto é canto, eles não têm mais vergonha de dizer que eles são servos de Satanás. São roupas de marca dizendo que eles amam a Satã. São bolsas de marca dizendo que amam a Satã. São artistas conhecidos mundialmente adorando a Satanás livremente. E a igreja de Cristo querendo reformular a Bíblia. E a igreja de Cristo brigando por placa, brigando por isso, por aquilo. Irmãos, quando Deus... Daqui a pouco, vamos voltar aqui. A igreja é chamada de a noiva. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem Jesus veio buscar? Você, que é parte do corpo de Cristo. Aleluia. Que é parte da noiva de Cristo. Eu e você. Glória a Deus. Irmãos, você está no lugar certo. Você está na igreja certa. Foi Deus que te trouxe aqui. Foi Deus que te colocou aqui. Com essas pessoas totalmente diferentes
Aleluia. Já pensou se aqui só tivesse pessoas que gostassem da cor X? Ou da cor Y? Ou do time de futebol? Não é sobre time, não é sobre cor, é sobre Jesus. Amém. Nós Aleluia. compartilhamos a mesma Aleluia. o mesmo Senhor, o mesmo Salvador. Oh, O glória a Deus. Espírito que habita em mim é o Espírito que habita em você. Aleluia. É o Espírito Santo de Deus. Amém. Irmãos, o Senhor me falou Aleluia. comigo, a igreja, ela tem movimento. Ela se move, ela é um organismo vivo. Aleluia. O Espírito Santo flui nesse organismo. Louvado Nós seja temos Deus. sangue fluindo no corpo, é o Espírito Santo fluindo nas vidas. Amém. Uns falam em línguas, outros interpretam as línguas, uns têm o dom de cantar, outro tem de dançar, outro tem de pregar, outro tem de orar. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Outros têm a criatividade de adornar. Glória a Jesus. Tantas pessoas diferentes, tantos dons diferentes. Mas todos estão fazendo para louvor e glória do único Senhor Jesus. É sobre Ele, não é sobre nós. Glória a Não Jesus. é sobre a nossa preferência, o nosso gosto, mas é sobre Jesus. O que a Bíblia diz? Aleluia. O que a Bíblia diz? Glória a Deus. Aí eu vou seguir o que a Bíblia diz. Aleluia. O meu filho estava vendo um vídeo onde as pessoas estavam ali, a musiquinha estava dizendo que o gatinho era um todo-poderoso, que o gatinho mandava no dono, que o gatinho isso, que o gatinho aquilo. Eu falei, peraí, isso daí é do Satanás, esse negócio. Eu amo bichinho, eu tenho bichinho, mas ele é bichinho. Ele não é senhor de nada na minha casa. E era uma musiquinha. Eu falei, peraí, para isso daí. Peguei a Bíblia e falei assim, olha, Gênesis, capítulo 1, verso 26, está dizendo que Deus formou o homem. A sua imagem Deus o formou e o criou. E fez ele dominar sobre todas as coisas na terra. Amém. O mundo está invertido numa musiquinha infantil. Já quer colocar coisas que os bichinhos mandam mais, que eles são os sábios, que eles são aquilo. Aqui em casa não. O Senhor nos fez a sua imagem, a sua Aleluia. semelhança. Glória a Deus. Qual que eu vou seguir? O padrão que o mundo coloca ou o padrão que a Bíblia coloca? Verdade. A Aleluia. igreja de Cristo é purificada pela palavra. Então o padrão da igreja, irmãos, é a palavra. Aleluia. O padrão é a palavra, não existe outro padrão. Ah, mas é inocente uma musiquinha. Não, não é inocente. Porque tem pessoas, irmãos, que gastam a vida, o salário, para cuidar de lixo. E não cuidam de pessoas. Só que Cristo morreu por pessoa. Verdade. Cristo foi para a cruz para salvar pessoas. Aleluia. Ele não morreu para salvar animais. Ele criou os animais. E a criação aguarda com expectativa a vinda do Senhor. Aliás, são muito mais obedientes do que os humanos. Porque Noé ficou 100 anos. Se arrependa, se arrependa, se arrependa, se arrependa, se arrependa. E ninguém se arrependeu. Deus falou com os bichos, eles foram tudo para a árvore. Tudo direitinho, tudo bonitinho. Verdade. O problema não é o bicho, o problema são as pessoas que invertem as coisas. Entende, irmãos? Por isso que a palavra é o que purifica. Por isso que a palavra é o que limpa. A palavra é justa. É como se, sabe uma pedra bruta que ela precisa ser alisada? E ela passa por vários processos, eu não sei se lixa, tem umas que vão para o fogo, tem umas que vão ser lixadas, até ficarem lisinhas. É isso que a palavra faz. Ela é o fogo, ela é a lixa, que vai colocando e ajustando aquilo que o homem desvia, aquilo que o homem faz de errado. A palavra vem e coloca o certo. Aleluia. Amém? É por isso que dentro da igreja é a Bíblia Sagrada que é utilizada. Verdade. É a palavra do Senhor. Ela é mais importante do que qualquer revelação. De pessoas, de profetas, Deus usa, mas tem que estar confirmado na palavra. Aleluia. Se não estiver confirmado na palavra, não é
criou a igreja? Jesus. Amém. Ela é importante. Ela é o corpo de Cristo e ela é chamada a noiva do Senhor Jesus. E agora eu queria que vocês abrissem Colossenses capítulo 1, verso 18. Nós já lemos em outra passagem, mas vamos ler nessa. Colossenses 1, 18 vai dizer que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Aleluia. Glória a Jesus. Quem comanda o corpo? O cérebro. O cérebro está dentro da cabeça. Então, quem comanda o corpo é uma pessoa? Não, é a cabeça. Quem comanda a igreja de Cristo é uma pessoa? Não, é Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo comanda a sua igreja. Verso 18. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para todas as coisas terem primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Amém. Que é o seu corpo. Glória a Deus. Olha como é importante a igreja do Senhor. Amém. Como é importante você, que é membro do corpo de Cristo, que faz parte dessa engrenagem tão perfeita criada pelo Senhor Jesus. Jesus edificou a sua igreja. Aleluia. Jesus formou a sua igreja. E ele fala para os discípulos: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí vem o Pentecoste. E aí o Espírito Santo desce e entra sobre as vidas e entra na igreja do Senhor. Você sabe por que o inimigo não faz toda a arruaça? Porque ele não está completamente liberado. Irmãos, tem demônios que estão presos. Verdade. Tudo isso que acontece ainda não é nada quando esses demônios forem soltos. Verdade. Eles estão presos e o inimigo não faz a arruaça que ele quer fazer, porque o Espírito Santo está na terra. Eu creio. Porque a igreja de Jesus está na terra. Aleluia. Depois que a igreja for levada, quando o Espírito Santo sair da É terra, Deus. aí está liberado. Meu Deus. Aí é melhor que as pessoas se arrependam hoje, se convertam hoje, não por medo, mas porque Cristo morreu por nós. Porque Cristo nos deu uma nova chance. Glória a Deus. Lá, meus irmãos, quando o pecado entra no mundo, por Adão, nos afasta do Senhor, o homem entrega todo o domínio que ele recebeu em Gênesis 1:26. Ele entrega na mão de Satanás. E aí Jesus fala: olha, o mundo jaz no maligno. E quando ele fala da vinda do Espírito Santo, ele fala assim: e vem chegar o príncipe deste mundo, e eu nada tenho com ele. Meu Deus. Então o príncipe deste mundo, o domínio deste mundo, foi entregue pelo homem à mão de Satanás. Mas o Senhor Jesus, o plano perfeito de Deus, ele nos reconciliou novamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe a intimidade que Deus tinha com Adão no jardim do Éden? Essa intimidade, Cristo nos reconciliou e nos trouxe de volta. Aleluia. Na cruz. Glória a Deus. Irmãos, a revelação da palavra, a leitura da palavra, os dons, o mover do Espírito Santo não é para uma pessoa, para duas pessoas que são queridinhas de Deus. Não existe isso na Bíblia. É para você, é para o corpo de Cristo, para todo o corpo de Cristo. Os dons são diferentes, mas o Pai que se manifesta é o mesmo. Aleluia. Você entende que não tem preferência de Deus. Deus usa à medida que a pessoa se deixa usar. Amém. Foi falado aqui pela diaconisa Marley sobre a renúncia, sobre negar-se a si mesmo. Então, isso é diferente.
Cada um renuncia num nível. Mas Deus ama e deu a sua vida pela sua igreja. Você é parte dessa igreja. Amém. E agora eu quero ler com os meus irmãos Apocalipse capítulo 1. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela traz a revelação da vontade do Senhor. Olha, glória a Deus. Aí vamos lá, né, irmãos? Vai ser lindo, né? Olha, você vê, irmãos, as crianças, os jovens, as irmãs, os irmãos, todo mundo está preparando Amém. para o Senhor. Aleluia. Você tá vendo? Todo mundo está preparando uma grande festa. Para quem? Pro cabeça. Amém. Pro cabeça. Amém. Somos partes do mesmo corpo e estamos entregando ao Senhor. Glória! É maravilhoso isso. É o mover do Espírito Santo na sua igreja. Glória a Deus. Aleluia. A partir do verso 4, e vamos ler com muita atenção. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. João escreve para quem? 7 igrejas. Ele escreveu para uma única placa? Não. 7. Significa que Deus fez a igreja X, a Y, a Z, desde que esteja pregando a Bíblia, meus irmãos. Tá tudo bem. Uns vão deixar cortar cabelo, uns vão usar a roupa X, outros vão pintar de azul, outros vão pintar a parede de preto. Mas se estiver glorificando o nome de Jesus e seguindo a palavra, tá tudo bem. Aleluia. João escreve às 7 igrejas da Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. João escreve às 7 igrejas da parte de Jesus Cristo e do Espírito do Senhor. Dos 7 Espíritos de Deus. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como quem refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele se pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive.
estou vivo pelos séculos dos Glória a séculos. Deus. Tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessa. Verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aleluia. Irmãos, no começo fala assim, olha aqui. Vai Aleluia. descrever Jesus, né? E aí, verso 16: tinha na mão direita 7. Não é? Está falando aqui do candelabro. No verso 20, vai falar assim: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? São 7 candeeiros que ele vê, que João vê. E aí Jesus, é o próprio Jesus que está falando com ele. E ele descreve Jesus Cristo. E aí ele fala o mistério dos 7 candeeiros e das 7 estrelas. As 7 estrelas, os 7 anjos que são nas 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E a Bíblia fala, João vê e descreve quem está no meio dos 7 candeeiros. Glória a Deus. Quem está no meio? Papai, louvado seja Deus. Aleluia. Voltei-me, obrigada, para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio do candeeiro, um semelhante ao Filho do Homem. Quem está no meio da sua igreja? Jesus. Se a igreja não é importante, se eu posso xingar a igreja, se eu posso ofender a igreja, se eu posso querer destituir a igreja, fechar as portas da igreja, por que Jesus Cristo, o próprio Rei da Glória, está no meio da sua igreja? Irmãos, é por isso que a igreja é perseguida, é por isso que é tanta guerra, é tanta luta, é tanta opressão, é por isso que o inimigo levanta o inferno inteiro para parar, que é corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, está no meio. Aleluia. Glória a Deus. João olha e ele não aguenta, ele cai, irmãos. Tamanho poder desse Deus que ele descreve. Eu quero te falar, irmãos, a Bíblia nos Evangelhos, ela descreve Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Aleluia. O manso, o humilde, o que se entrega, o que deixa se escarnecer, o que se deixa bater. Ele vai para a cruz como ovelha muda. Ele vai realmente como um Cordeiro de Deus. Espírito de Deus. Mas João escreveu o Evangelho de João. E ele descreveu esse Jesus. Aleluia. Mas agora João está na ilha de Patmos. E ele descreve outro Senhor. Ele descreve Jesus Cristo glorificado em toda a sua plenitude. Aquilo que nós lemos em Colossenses, meus irmãos. A Deus aprove dar a ele a primazia. A Deus aprove dar a ele a plenitude de todas as coisas. Glória a E Deus. aí João descreve Aleluia. Jesus Cristo glorificado. Amém. Esse é o Senhor da igreja. Louvado seja O Deus. Senhor da igreja não é aquele que foi crucificado. Aquele que foi crucificado morreu e ressuscitou. E é esse o glorificado. Amém. É esse que veio buscar a sua igreja. É esse que está no meio da sua igreja. Aleluia. No meio do candeeiro, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Pai. Não é a voz, não é mais uma ovelha muda indo para o matadouro. Meu Deus. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma espada afiada
luz. O Glória a seu Deus. rosto brilha mais que o sol na sua força. Quando eu vi, eu caí Aleluia. pelo morto. Tamanho o poder de Deus. Glória a Deus. Tamanho o poder do Senhor que se Aleluia. na ilha, meus irmãos. João, que andou com Jesus. João, que era amigo íntimo de Jesus. Agora João vê Jesus glorificado no meio da sua igreja. Você entende o quão poderoso é fazer parte do corpo de Cristo? Aleluia. É esse Senhor todo-poderoso Glória a Deus. no meio da sua igreja. Glória a Deus. Deus de glória. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Aleluia. Ele é o Senhor de todas as coisas. Irmãos, nós estamos no planeta Terra. É muito pequeno. É nada. É um pontinho do pontinho do pontinho do pontinho do pontinho do pontinho. No meio do universo que Deus criou. Meu Deus. Quando Moisés vê Deus na sarça que não se consumia, e Deus dá um chamado para ele, e ele fala: mas quem eu vou falar que me enviou? Quem eu vou apresentar para Faraó? Faraó é o Todo-Poderoso. Faraó manda e desmanda. Faraó faz viver. Se ele não quiser que viva, ele manda matar. Quem que eu vou falar que me enviou lá no Egito para Faraó? Aleluia. O povo todo da escravidão. E Deus fala: Moisés, você vai falar que o eu sou te enviou. Amém. Quem é? O eu sou. Eu sou o que? Eu sou o que sou. Eu sou tudo. Eu sou todas as coisas. Eu sou o Criador de Deus. Eu sou o Senhor de todas as coisas. Eu sou o Criador do universo, não só do planeta Terra, da nossa vida, que é um pontinho no meio de tudo isso. Mas Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. E a Bíblia fala que Ele deu a Jesus Cristo toda a autoridade. A Ele, a Jesus, Deus deu um nome que é sobre todo nome. Glória a Deus. Ele é o Senhor. Aleluia. Ele é o cabeça. Ele é a plenitude. Glória a Ele Deus. é a primazia. Ele é o Senhor de todas Amém. as coisas. Jesus é o Senhor. Eu E creio. está no meio da sua igreja. Amém. Irmãos, nós não temos que temer. João, ele fala: eu sou prisioneiro porque eu fui testemunha. E eu me neguei a negar o que eu vi. Eu me neguei a negar a minha fé. E hoje eu sou prisioneiro nessa ilha. E lá naquela ilha, o Senhor aparece a ele e dá uma revelação. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 4. Glória a Deus. 2 Coríntios 4. Glória a Jesus. Aleluia. Do verso 6 ao 9, 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. É por isso que o Espírito Santo se manifesta dentro da igreja, para glorificar o nome de Jesus. Aleluia. É por isso que mortos são ressuscitados. É por isso que pessoas que estão em fase terminal de câncer, de HIV, de qualquer coisa, ele é curado. É por isso que Jesus Cristo continua agindo na sua igreja. Aleluia. Porque Ele é vivo. Ele é Senhor de todas as coisas. Amém? É por isso que Ele salva. É por isso que Ele cura. É por isso que Ele liberta. É por isso que não existe nenhuma obra do diabo que seja maior do que o nome de Jesus Cristo. Aleluia. É por isso, irmãos, que quando você se coloca na presença do Senhor, na torre de vigia, em oração, em clamor, os céus se abrem e as coisas mudam. É por isso que vidas e famílias são transformadas, porque a igreja do Senhor, ela tem um Senhor, ela tem um Salvador e ela tem um Deus Todo-Poderoso. É por isso que o inimigo tenta parar a igreja, mas ele não pode parar a igreja. 2 Coríntios 4, versos 6 a 9 diz assim: temos, portanto,
sempre com ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Não é isso? Não é isso não. Eu estou no 5, desculpa. É no 4, vamos lá. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo, olha o que a igreja faz. Somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, nem abatidos. Não, abatidos, porém não destruídos. Versos 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Aleluia! Oh, glória! Por isso, irmãos, que ainda que perseguidos, ainda que o inimigo tenta nos abater, ainda que o inimigo tenta nos parar, ainda que entristecidos muitas vezes, o Senhor, Ele nos renova dia após dia. O Senhor tem em nós vasos de barro para que a excelência seja dele. Ele derramou um excelente sobre a sua igreja. Ele derramou um excelente sobre você, o Espírito Santo. E o Senhor da glória, Ele está no meio da sua igreja. Irmãos, não olhe para as coisas que são temporais, passageiras, vai passar. Como nós louvamos aqui hoje, vai passar. É tudo que vai passar. Até você vai passar, eu vou passar. Mas o Senhor, aleluia, a igreja, Ele não vai passar. Glória a Deus. Nós estamos aqui por coisas eternas que não passam. As tribulações vão passar, as perseguições vão passar, as angústias vão passar. Mas o Senhor, Ele permanece para sempre. Ao que era, ao que é e ao que há de vir. Amém. Jesus é sobre Ele. A igreja é sobre Ele. A igreja é para a glória dEle. A igreja está aqui para manifestar as obras do Senhor Jesus. É por isso que você pode orar e interceder e ver os testemunhos acontecer. É por isso que o Senhor, Ele te levanta dia após dia, ainda que você fala, não tenho forças, o Senhor te fortalece. É por isso, irmãos, que às vezes você não entende que um dia você está aqui, outro dia você está ali, mas é o Senhor te levando. Porque tem vidas aqui ou vidas ali que precisam ver esse Senhor na sua vida e serem alcançados pelo Senhor Jesus. Ô irmãos, você acha que é por você que você teria mesmo vontade de acordar de madrugada, ou sei lá, de sair por aí orando, fazendo as coisas só porque você é? Não, irmãos, é porque o Espírito Santo está em você, se move em você, e a igreja do Senhor, ela está trabalhando a todo vapor, porque a noiva, o Espírito e a noiva dizem ver. Ele vem vindo, irmãos. Ele está chegando, Ele está às portas. A sua igreja está se levantando em todos os lugares. Tantas pessoas que estavam afastadas estão voltando. O Senhor tem levantado em todos os lugares pessoas para glorificar o nome dEle. Até no meio daqueles celebridades, o Senhor tem levantado também para mostrar que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor de todas as coisas. O Senhor tem levantado a sua vida. Aonde você está? Na família que você está, na igreja que você está, no trabalho que você está, no
O Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, Ele está no meio da sua igreja. Eu só quero terminar em Isaías 45. Oh, Espírito Santo maravilhoso. Oh, glorificado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus. Verso 8 diz assim: destinai os céus dessas alturas e as nuvens chovam justiça. Abre-se a terra e produza salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre os outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai: por que me geras? E à mulher: por que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar as ordens acerca dos meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os meus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e a todos os caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço, nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, passarão o teu poder e serão teus. Servir-te-ão, irão em grilhões diante de ti e se prostrarão, e farão as suas súplicas, dizendo: só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente tu és Deus, misterioso, ó Deus de Israel, o Salvador. Envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles, cairão a uma em vergonha os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor, com salvação eterna. Não serão envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que os fez e os estabeleceu, que não os criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não o mundo. Glória a Deus. É por isso que a igreja adora um único Deus. É por isso que nós somos monoteístas. Nós temos um único Senhor. Nós não temos outros deuses, ídolos das mãos de homens. Aqui representam os demônios que virão e terão que se baixar diante da autoridade do Senhor. Há salvação no meio da igreja do Senhor. A igreja está anunciando a volta de Cristo. Você está anunciando a volta de Cristo. Você reflete Jesus Cristo, porque Cristo está no meio da igreja e você reflete Cristo. Amém? Então, irmãos, não deixe o inimigo te abater não no meio do caminho. Se você está cansado, fraco, peça oração. Peça oração, peça intercessão. Clame por socorro no meio da igreja, no meio dos membros do corpo de Cristo. Amém? Mas não se deixe ficar sozinho, nem confundido no meio do caminho. Permaneça na igreja, permaneça no corpo, continue adorando ao Senhor, porque é para Ele todas as coisas. Aleluia! Depois, se você puder e quiser, leia Apocalipse capítulo 1. Ele descreve quem é o nosso Senhor. Amém? Pode se colocar de pé, nós vamos orar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele nos escolheu para estarmos aqui. Imagina que o Espírito Santo nos reuniu aqui nessa igreja. Imagina que foi o Espírito Santo que abriu as portas dessa congregação, que faz parte da igreja de Cristo. Imagina, meus irmãos, que aqui em Suzano, que é um pontinho no mapa do Brasil, imagine no mapa do mundo, imagine no planeta Terra, imagine no sistema, e quando Deus olha para a Terra, Ele enxerga essa igreja. Ele enxerga os céus abertos, o trono dele estabelecido
Adore ao Senhor, porque nós fazemos parte dessa igreja. Tantas pessoas confundidas, enganadas, na mentira, no engano do inimigo, mas o Senhor abriu nossos olhos espirituais, nos deu o entendimento daquilo que nós não conhecíamos e nos trouxe a revelação de Cristo. É poderoso e Ele está no meio da sua igreja. Senhor, como nós te louvamos, Jesus. Não existe palavras, Senhor, para agradecer aquilo que o Senhor fez por nós, aquilo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, o Senhor olha por nós neste lugar. O Senhor pode olhar, Senhor, para o Brasil. O Senhor pode olhar para o Brasil, para Suzano, Senhor. Aqui está reunida a parte do teu corpo, Senhor, parte da tua igreja nessa terra. Aqui o Senhor tem se manifestado, aqui o Senhor tem falado, Pai. Senhor, nos ajusta pela tua palavra, nos limpa pela tua palavra, nos perdoa, Senhor, dos nossos pecados. Pai, nos alinha a tua vontade, que a tua igreja, Senhor, seja saudável, que a tua igreja seja apresentada, Senhor, sem máculas, Senhor, sem rugas. Senhor, ajusta, Senhor, Obrigado, Espírito Santo, coração, por nos Senhor, fazer lembrar coração disposto de de tudo quanto o obedecer. Senhor tem Senhor, falado nós te para nós. agradecemos, Pai, Obrigado porque pela o Senhor olha por nós, por porque nos o Senhor colocar de se pé, manifesta no nosso mesmo meio, quando e o as Senhor nossas não forças nos são abandonou. poucas. Ao Senhor, tu vem com tuas mãos poderosas e lindas. Senhor Jesus, nos coloca de pé, nos fortalece, todo o louvor, nos dá graça. toda adoração. Oh Deus, somos gratos a Ti. Pai, por ser um grande Pai em nossas vidas. O Espírito e a Graças a Ti, dizer Senhor. que o Senhor possa vir Pai, nos por ter nos buscar, Senhor. resgatado. Nós te Por ter aguardamos, nos Rei da resgatado, Glória. Senhor. Nós te Pai, aguardamos, queremos Rei da Glória. A tua igreja te aguarda, Senhor. Com coisas semelhantes. Pai, levanta, Mas Senhor, temos resgatado com o sangue do Cordeiro. levanta, Senhor, os Resgatado jovens com o sangue do Teu e cheios de Foi investido na cruz do Calvário por derrama mais o Senhor sobre cada vida, Senhor, neste lugar. Que o seu nome seja conhecido. Que o seu nome seja conhecido em todos Obrigado, os Senhor, lugares. por nos ajudar a atravessarmos momentos tristes e Que o seu angustiantes. nome seja glorificado Em nome de nessas vidas, Senhor Damos Jesus. graças a Ti. Amém. Amém. Você pode erguer sua mão e dizer: ora vem, Senhor Jesus.